Fala galera, mais um dia aqui, dessa vez para trazer algumas reflexões que eu acredito que são muito válidas e ao mesmo tempo também eu sei que para uma galera tudo que eu vou compartilhar hoje aqui não tem a menor importância, não tem relevância, e o que eu compartilho aqui é para as pessoas que se identificam com esse tipo de reflexão, com esse tipo de conteúdo. Hoje eu estava consumindo algum tipo de conteúdo na internet e me veio a inspiração de vir compartilhar, falar um pouco da minha perspectiva sobre o movimento do veganismo. E eu já fui vegano durante um tempo, eu já experimentei essa restrição alimentar em nome dos animais, em nome de uma certa misericórdia. Eu já experimentei isso. Confesso que é muito difícil de conseguir administrar, porque geralmente os alimentos, a maioria dos alimentos são mais caros, os industrializados veganos, mas a alimentação natural é vegana. Então, hoje, mais do que nunca, eu posso me alimentar seguindo a dieta vegana. E eu conheci muita coisa, pizza, enfim, várias fontes de proteína vegetal que dá para substituir facilmente. Mas o ponto, galera, aqui que eu quero trazer, e esse ponto é um ponto interno meu que eu tô externalizando para vocês e que pode encontrar várias pessoas que pensam igual, pode inspirar pessoas que nem tinham parado para ver dessa forma e também vai causar irritação em muita gente. E essas pessoas são pessoas que têm o direito delas de não se importarem, de não estarem nem aí para esse tipo de assunto. Então vamos lá, veganismo. Eu acompanhei esse boom, eu acompanhei o começo ali de documentários como Terráqueos, A Carne é Fraca, onde expôs para o mundo toda a crueldade em nome de capricho alimentar. Então, galera, a gente, enquanto criatura existente aqui, tem um tucano ali comemorando o fim de tarde. Então, a gente, enquanto criatura, existente nesse plano, a gente pode escolher ter moderação, ter misericórdia, ter compaixão ou não. Ou a gente pode acreditar que tudo está abaixo da gente. A gente pode acreditar que o reino animal, ele está aí para nos servir. Ou seja, a vida de um boi, a vida de um animal é para servir o homem. Então tem gente que acredita nisso, e isso tem a ver com o coração, com o interior daquela criatura. E eu só posso falar das minhas escolhas, né? Então, galera, o veganismo, ele foi e é um movimento muito importante para um certo equilíbrio no que diz respeito à energia da compaixão, energia do cuidado e do respeito pelos reinos. A gente tem o reino animal, a gente tem o reino vegetal, a gente tem o reino dévico, o reino mineral. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas o veganismo é um movimento muito válido. Só que eu vivi uma época que os veganos eram muito chatos. Pareciam crentes tentando te converter. Isso lá em 2016, 2017. E de lá para cá, no decorrer dessa década, eu senti que o movimento foi mudando. E hoje em dia, galera, olha que absurdo, para mim é um absurdo. Olha como que o ser humano, ele
ele se organiza de tal modo que ele inviabiliza o sucesso, a prosperidade das ideias. O ser humano, ele inviabiliza a qualidade de vida. Porque hoje em dia, tem uma galera idiota, e para isso foi criada a palavra idiota, para denominar certas mentalidades, certos comportamentos. Então existe uma galera idiota que coloca o veganismo no mesmo grupo de, digamos, esquerdistas, de socialistas, comunistas. E na verdade, quem entende dessa forma, está na verdade manifestando a mediocridade de entendimento. Porque uma pessoa que ela é muito radical nas ideias políticas, ela se torna burra. Porque ela se torna apenas uma ferramenta para atender aquela ideia ali, para a esquerda ou direita. Ela é uma ferramenta, ela é uma chave para funcionar ali. Ela não tem permissão de pensar de maneira um pouco mais inteligente. É como eu entendo. Então hoje em dia, a galera entende, a galera que eu digo assim, existe uma mentalidade, né? Que se você é vegano, então você é socialista, comunista, você é hippie, e isso, cara, é de uma mediocridade de entendimento que às vezes eu não acredito. O cara ser um professor, um bacharel, tereréu e ter essa mentalidade. Eu de fato me dou conta que existe a inteligência acadêmica, né? E existe a inteligência da alma, do espírito, do coração, né? A inteligência real da existência. Então, o que eu tenho de mais efetivo para falar aqui, para compartilhar, que tem a ver comigo, dá para você parar de comer carne, não botar bicho morto para dentro. Eu tô falando assim porque carne de churrasco eu não como desde o começo dos anos 2000. Frango desde 2014, mais ou menos, peixe. E recentemente, para me auxiliar a bater alguma meta de proteína, eu voltei a comer atum e sardinha e ovo. Eu como ovo caipira, não como ovo industrial. Então eu tenho a consciência de que eu estou jogando para dentro um alimento que eu poderia evitar. Então, por conta da minha restrição de acesso à proteína vegetal, nesse momento, né? Eu tenho uma certa restrição de acessibilidade a certas proteínas vegetais. Então eu acabo, por necessidade, colocando uma proteína animal. Mas eu tenho a consciência de que em algum momento eu vou parar e vou ficar 100% na proteína vegetal, como o tofu, como a soja, como as folhas verdes escuras, né, os próprios grãos, algas. Então, galera, quando a gente fala de veganismo hoje, existe uma bolha de entendimento. Isso eu me refiro à sociedade de uma maneira geral, porque as pessoas inteligentes, o cara pode até ser, sei lá, quadradão nas ideias, mas se ele souber entender um pouquinho, tiver um pouco de sensibilidade, porque, galera, esse papo aqui é sobre interior. É sobre o que habita no nosso interior. Uns chamam de coração, outros chamam de alma. Qual é a energia que habita? Hoje, exatamente depois da Copa, depois do terremoto da Venezuela, eu entendi que existe uma onda de medo tentando amedrontar todo mundo. E quanto mais medo as pessoas sentem, mais elas atraem e se sintonizam com forças involutivas, com energias densas e involutivas. Mas isso é assunto para outro vlog. Então, galera, minha reflexão é: será que o ser humano um dia, a sociedade, o teu primo, teu irmão, teu pai, tua mãe, tua tia, tua família, e agora eu me refiro aos que estão despertos, aos que têm um pouco de sensibilidade para entender um pouco além do que é padrão, do que já está batido, do que é medíocre. Então aqueles que conseguiram entender um pouco mais o sentido das coisas,
será que um dia essa galera vai entender que tudo é energia e que o reino animal, ele não está aí para servir o ser humano? Sabe quem que está para servir o ser humano? O reino vegetal. O reino vegetal, você muitas vezes cortando uma árvore, você podando ela, ela vai crescer, ela vai, né? O reino vegetal é o reino da doação e não o reino animal. Então, isso tudo é sobre o ego humano. O ser humano, com suas posses materiais, com o seu poder monetário, ele passa a acreditar que é dono de tudo. Então, um grande equívoco, né? Mas a vida pode ser um grande equívoco quando a gente escolhe. Então, galera, eu entendo que o veganismo hoje, ele continua tendo a sua força, o seu porquê, né? O seu propósito. Mas aquela galera que não tá nem aí pro veganismo, pessoas que vão encher o bucho de carne, pessoas que acham que o animal tá no pasto para viver um pouquinho, para servir a ele, essas pessoas, elas estão manifestando a energia que elas têm internamente. É sobre isso. Não tem papo, não tem como você querer roubar alguém e querer esperar que ser uma pessoa do bem. Você faz mal para alguém, você bate em criança, bate em mulher, maltrata os outros, passa os outros para trás e no final você quer botar a cabeça no travesseiro e acreditar que é do bem. É como você tentar somar 2 e 2 e dar 5, não vai dar. É matemático, é universal. E falando em matemática, hoje em dia a gente está vivendo a normalização do absurdo. Então tem muita coisa que é absurdo, que as pessoas, por conta do seu interior escangalhado, elas estão dando um jeito de falar, olha, não, tá tudo bem. Então, o mais triste é que com esse caos, com esse adoecimento de mentalidade, tem muita gente lucrando. Entende, galera? Com a fraqueza do outro, com a carne fraca do outro, com o espírito fraco, na verdade, alguém está lucrando. Alguém está botando um dinheiro no bolso e está convertendo a estupidez em faturamento. E eu, naturalmente, vou bater sempre de frente com isso. Eu vou trazer essas reflexões. Hoje acabou que o sol já está se pondo, ele está agora no inverno, bem para a esquerda. E aproveitando que eu estou falando de inverno, eu estou de camiseta, diferente do último episódio que eu estava de blusa comprida e o caramba. Esse inverno ele tá bem incomum, digamos. Ele tá quente. Hoje eu fiquei 2 horas no sol, dei uma energizada no sol e o dia tá quente hoje. Eu nunca vi um julho começar assim. E galera, pela primeira vez eu tô preocupado com o próximo verão. Principalmente com as tempestades e ventos. Porque existe todo um plano maquiavélico em andamento e sendo bem sincero, eu sou um cara do bem, eu sou um cara que dou certa importância para o que é do espírito, apesar de não ficar me dando o título de espiritualizado, enfim, não existe mérito nisso. Apesar de eu olhar para essas coisas mais sensíveis e mais essenciais, eu entendo que tem muita coisa que precisa ser eliminada. Uma bomba explodindo tudo? Não, claro que não. Um terremoto acabando com tudo? Não. Mas existe muita energia ruim que precisa ser transmutada. Vamos descer aqui, pegar o finalzinho da luz. Muitas pessoas acreditam que essa energia ruim pode ser transmutada através da oração, né? Através dessa energia, dessa corrente de energia que pode te blindar, que pode te, digamos, te manter um pouco longe de toda essa energia densa. Mas a gente precisa ter a consciência de que esse planeta lindo que a gente vive, ele permite que a energia ruim habite e que a boa habite. Então, a nossa vida é esse duelo
de permitir entrar energia boa, de permitir entrar energia ruim. E muitas vezes, e isso eu vou falar com propriedade, porque depois que eu saí do miolo que eu vivia e vim para o sul de Minas, para a montanha, eu passei a entender que às vezes só com afastamento que você consegue dar conta de dar passos, de evoluir, digamos, vislumbrar novos dias. Porque enquanto você está no meio, no bololô, no meio da galera, no meio no meio de tanta coisa errante, fica difícil da gente evoluir, fica difícil da gente melhorar, fica difícil da gente dar passos, porque são os amigos, são os familiares, são várias pessoas envolvidas na história e você não consegue chegar numa versão mais maneira. É impossível, não, mas eu acredito que quando tu tá no miolo ali, a galera, é muito difícil de você conseguir. Muitas pessoas correm para a igreja, então elas se blindam de igreja e colocam Cristo na frente, o que é muito bom, mas é muito triste também ficar à mercê de pastores, porque o pastor, ele precisa te convencer que você é uma criatura errante, pecadora. Uma parada que me dá uma agonia é chegar numa igreja e ouvir aquele papo de que, irmão, somos pecadores, somos errantes, somos pecadores, somos errantes, somos pecadores, somos errantes. Cara, o cara vai para casa se convencendo daquilo. E não seria mais interessante uma energia, uma música exalando pureza, exalando amor? E aí eu entendo por que desse papo da igreja de te convencer que você é pecador? Porque ela precisa do teu pecado. O dia que as pessoas forem para a igreja e elas se curarem num dia, acabou. E eu volto a repetir, aquela criatura que não sai da igreja é a criatura mais errante, mais pecadora, mais vaidosa que existe, porque sabe que se ficar longe da igreja vai babar, vai fraquejar, vai entregar os pontos, vai vacilar, vai cair no ego. É o meu entendimento. É o meu entendimento. Assim como eu sei que quando eu vou para Figueira, que é um centro espiritual, comunidade Luz aqui próximo, toda vez que eu vou e eu sintonizo com aquele ritmo, sintonizo com os mantras, com as orações, aquilo me acalma, aquilo me fortalece, aquilo me deixa num estado onde eu consigo pensar com mais calma, onde eu consigo olhar para as coisas com mais calma, que muitas vezes, mesmo estando longe do Rio, muitas coisas chegam até mim, né? E ideias e notícias, e isso vai deixando a gente pilhado. Então, galera, o veganismo, ele é, sem dúvidas, um caminho para dias melhores. E o resumo da história é: tem gente que se importa, ou seja, não, o animal, o animal não é meu escravo para eu comer e fazer o que eu quiser. O animal é um ser existente nesse plano, uma criatura de Deus, que eu vou cuidar como se fosse meu irmão. E outros não. Outros acham que o animal está ali para servir, para... Isso tem a ver muito com o nível de estupidez e ignorância que a pessoa está naquele momento, né? E o que é mais bizarro é que movimentos como o veganismo, eles são eternamente atacados e eles são, digamos, desmerecidos por essa gente que não tá nem aí pra porra nenhuma. Não tá nem aí pro animal e nem com o próprio corpo. Porque o excesso dessa alimentação de carne, eu acredito que é o famoso nó nas tripas, que os antigos falavam na roça. Morreu de nó nas tripas. E a carne, para mim, é o verdadeiro nó nas tripas. Então, esse papo aqui, cara,
Se você chegou até aqui com 20 minutos, é porque te interessou de alguma forma. Eu não tenho a mínima pretensão de vir aqui ensinar, dar aula, mostrar que eu sei. Se você assistir qualquer outro EP do Vlog Life, você vai perceber isso. Não faz parte da minha... não me compõe. E ainda que eu veja isso, vários canais que você entra, existe essa energia, né? De estou ensinando, preciso mostrar que... pura vaidade, né? Mas ok, esse é um outro papo. Então, galera, a gente bate de frente com pessoas que não estão nem aí pra nada. E elas vão procurar o tempo inteiro encontrar meios para justificar essa crueldade de espírito. Porque quando você não se importa, tudo que você precisa é de uma justificativa. Você sabe aquele ladrão que rouba todo mundo? E ele fica sabendo que uma outra pessoa também rouba? Aí ele consegue apontar um dedo e falar, olha, não sou só eu. É mecanismo, né, de crueldade. Então hoje eu não sou vegano. Hoje eu de certa forma abro mão por um certo capricho, que é comer um ovo. Mas como eu vou para academia puxar um ferro, eu sinto que o ovo ele me dá uma sustância. O ovo caipira, não é ovo industrial, é um ovo mais natural, digamos. E a lata de atum, cara, é uma proteína, mas é enlatado. Aqui é difícil ter peixe. E eu, na verdade, tenho um sentimento de... porra, deixa o peixe quieto, sabe? Deixa o peixe quieto. Deixa o peixe quieto. Desde 2013, 14 que eu tenho esse pensamento. Com carne já faz muito tempo que eu não como. Mas vou contar pra vocês aqui. A lata de atum, quando eu descarto ela no meu lixo de reciclados, fica um restinho de atum nela. E no dia seguinte aquele cheiro tá podre. Tá podre. Muito mais podre do que uma batata, muito mais podre do que um legume. Então isso me faz entender que, caramba, imagina dentro da gente, né? Então, o veganismo, ele é um caminho, mas o que eu tenho para dizer aqui de mais importante para quem é burrão, galera, dá para parar de comer carne e não virar vegano. Porque tem uma galera que é tão egóica, que é tão viajante nas paradas erradas, que tem o seguinte entendimento. Bem, eu não sou uma pessoa boazinha, eu não tenho piedade, não sou bonzinho. E outros dizem, eu não tenho frescura, não tenho frescura para me alimentar. Só que a gente sabe que esse entendimento, se eu for aqui na roça, vai ter um monte de gente que pensa assim. Então esse pensamento, ele é muito arcaico, né? Em pleno 2026, você ainda vê o mundo dessa forma. Mas a humanidade tem o seu tempo, né? Cada um caminhando no seu tempo. Rapaz, vê um caminhão aí. Eles deram uma largada aqui na pista. Não curti muito não, mas deve ser porque deve estar passando caminhão grande. Então, galera, para encerrar aqui, final do dia, tô de lupa ainda. Acabou o dia, 5h30, e precisava vir falar um pouco sobre isso. Eu acho que esse foi o episódio mais sem... Eu vim com uma ideia de falar sobre um assunto e entrei em outro, mas eu acredito que é uma reflexão válida, porque a gente falar sobre dias melhores é bater de frente com toda essa energia que não tá nem aí pra nada. Tá nem aí pra nada, quer só ganhar dinheiro, viver a vida. Não tá nem aí pra nada, pros outros, pros animais. A gente sabe que essa galera tá por aí.
E pode anotar, tudo que eles querem é passar uma imagem de que eles se importam, têm compaixão. Porque o ser humano sabe, cara, que uma hora ou outra a conta vem. Sabe que quando você escolhe estragar tudo e não tá nem aí, isso vai te deixar num estado de nervo, de espírito ruim. Então as pessoas, elas meio que se enganam e precisam, né? É como a história do político que rouba todo um povo, que empobrece todo um povo, mas o discurso é muito bonito. É o que a gente está vendo hoje, né? O discurso é muito bonito, é uma mentirada que convence muito tonto. Então ele, de certa forma, cria aquela historinha ali para tentar amenizar o mal que ele sabe que vem fazendo. Isso se repete no comportamento das pessoas. E não tem nada a ver com o fato de eu achar que eu sou perfeito, que eu sou bom, enfim, me afirmar de alguma forma. Jamais. Zero intenção. Mas eu acho que eu, por ser aquariano, e apesar de eu não ser muito viajante nessas coisas de signo, o que chega até mim me faz às vezes refletir e pensar, caramba, alguma parada aí faz sentido. Eu não tenho uma religião que me impede de olhar. Tem religiões que falam, olha, você não pode olhar, não olhe para o horóscopo. É, né, a religião do medo, né? Acredite só nisso aqui. E como eu não tenho, eu olho para isso às vezes sem pirar, sem viajar muito, mas eu vejo que tem coisas que batem. Eu acho que a natureza de quem tem o signo de aquário tem isso, de pensar no todo, de pensar à frente, de pensar em mudanças, em resoluções, soluções. E é isso. Mais uma reflexão e que faça sentido para vocês.